Afinal de contas, por que a gente sofre tanto aqui na Bolsa Brasileira em comparação, por exemplo, à Bolsa Americana? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso Plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente fala sempre, que são as nossas raízes, que são os aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso Plano 5. Hoje a gente vai falar, mais uma vez, por que a gente sofre tanto aqui na Bolsa Brasileira, principalmente quando a gente está comparando com a Bolsa Americana. Então vamos lá no vídeo. Sempre lembrando, pessoal, que não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar aqui. A gente está condensando conteúdo, né? Principalmente aquela questão de dados, né? A missão principal da Symmetry, né? Que eu sou o cofundador da Symmetry, é exatamente trazer dados, trazer informações, né? Na verdade, trazer dados, transformar em informações úteis aqui para você avaliar e tomar a sua decisão de investimentos, tá? Então, basicamente é isso que a gente faz aqui, transformar dados brutos em informação valiosa. Mas, enfim, o tema de hoje é, afinal de contas, por que a gente sofre tanto aqui na Bolsa Brasileira e como está acontecendo agora, né? Principalmente quando a gente está comparando com a Bolsa Americana. Para isso eu vou usar aqui alguns dados, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então primeiro aqui, eu vou pegar um tempo mais, vamos dizer que a gente tem aqui uma correlação que a gente chama positiva, né? O que é correlação, Edgar? Então correlação, de uma maneira bem simples falando, tá? É quando algo sobe e o outro, alguma outra coisa que está sendo utilizada em comparação também sobe, tá? Então eu tenho um ativo A e um ativo B. Quando o ativo A sobe, o ativo B também sobe. Então a gente tem uma correlação positiva. Uma correlação negativa é quando o ativo A sobe e o ativo B desce, ou vice-versa, né? Pode ser aí o contrário, né? O B subindo e o A caindo. Ou seja, correlação é quando eu estou analisando um ativo com relação a um outro ativo ou mais ativos, tá? Pode ser uma correlação, pode ser uma análise de correlação a várias outras variáveis, tá? Nesse caso, a gente está fazendo somente uma comparação aqui do IVVB11. Para quem não conhece, o IVVB11 nada mais é que um ETF que compra o IVV. O IVV é exatamente um ETF americano que replica a Bolsa Americana, mais especificamente o S&P 500. Então, o IVVB11 é como se você estivesse investindo no exterior. É a maneira mais fácil, tá? É a maneira mais fácil que você poderia ter acesso ao mercado americano, comprar um ETF. Você abre essa conta na corretora brasileira mesmo e compra lá o IVVB11, se assim você achar interessante. O outro que eu estou utilizando aqui em referência é o BOVA11. O BOVA11 replica a Bolsa Brasileira, ou seja, o Ibovespa, né? O índice Ibovespa. Isso aqui em azul. Se a gente for olhar aqui, ó, deixa eu fazer aqui uma sinalização aqui para a gente ficar mais ciente aqui da questão. Então, se a gente for pegar um período aqui, vamos colocar aqui desde 2017, né, que é um período pós-crise mais acentuada ali do caso do impeachment da Dilma, que coincidiu com outra questão que a gente vai falar aqui, tá? Então, se a gente for pegar aqui meio que 2017 até 2020, vamos colocar como pré-pandemia, né? A gente tinha ali uma situação de tendência de alta, tanto para a Bolsa Brasileira quanto para a Bolsa Americana, ou seja, elas vinham ali em correlação bem forte, tá? Se a gente for observar, teve alguns períodos aqui, ó, se a gente for analisar mais com calma, né, teve greve de caminhoneiros, teve eleição, possivelmente aqui nesse período que houve uma descorrelação entre a Bolsa Americana e a Bolsa Brasileira, a americana aí representada através do IVVB11 em laranja. E aí o que aconteceu, né? Primeira coisa que a gente tem que observar, isso a gente tem que ficar atento, tá? Em azul, vou até colocar em azul aqui. Então, se a gente for observar a queda aqui da Bolsa Brasileira, pega aqui mais ou menos esse ponto, olha a queda, tá? Em comparação, por exemplo, ao nível de volatilidade aqui da Bolsa Americana, tá? A Bolsa Americana aqui, ó, uma setinha bem pequena, tá? E houve uma recuperação, inclusive, bem acentuada. A gente não pode esquecer que sempre há volatilidade, sempre vai ter essa história da volatilidade, que é exatamente o sobe e desce aqui do mercado, tanto na Bolsa Brasileira quanto na Bolsa Americana. Só que o que aconteceu aqui com a Bolsa Brasileira, né? Vinha numa subida, e aí já está engrenando aqui numa descida forte. E aí o que a gente pode associar a isso, tá? A gente nunca pode esquecer as duas questões que envolvem aqui a Bolsa Brasileira. Uma é a questão política, então a gente tem aqui a política envolvida, né? Política, minha canetinha aqui está meio ruim. E a outra são as commodities, aqui não prestou aqui. Vamos supor que está escrito commodities. Então aqui, pessoal, são essas duas coisas que a gente tem aqui para entender a Bolsa Brasileira. Para ajudar a entender melhor ainda, vou colocar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o crude oil. Basicamente, vamos colocar o petróleo, né? Olha que a gente observa. Crude oil, forte tendência de alta. E o que isso impacta? Vou colocar aqui para vocês que não é só a questão política que a gente tem problema, tá? Impacta principalmente aqui, ó. Essa aqui é o gás natural. Vinha aqui até meio que de lado, até maio, daí de repente começa uma subida mais forte aqui. Aparentemente está aí, né, com um nível de volatilidade alta, mas mesmo assim subindo, tá? Tendência de alta, gás natural. E isso vai impactar direto não só no consumidor comum, né, mas também, de repente, lá na questão da energia elétrica, né? Afinal de contas, a gente tem termoelétricas aqui, principalmente na questão de problemas que a gente está enfrentando agora com a água. A gente tem que utilizar as termoelétricas e o gás natural está subindo.
tá? Fora o gás natural, fora o botijão ali para o consumidor final, né? E a outra coisa aqui, gasolina, né? Quem está aí sofrendo aí são os Uber, né? E os consumidores, né? Eu, por exemplo, estou sofrendo aqui com Uber, pelo menos aqui na minha cidade. Diga aí, coloque aí no comentário se você que é usuário do Uber também está sofrendo com Uber, principalmente na questão de conseguir motorista, né? E aqui inventaram de andar sem ar-condicionado, tá? E eu moro numa cidade hiper quente. Olha o que aconteceu com a gasolina, tá? Tendência de alta também nesse último ano. Isso impacta também o consumidor final. Em contrapartida, olha outro problema que a gente enfrenta, tá? Já na questão das nossas exportações, o que alivia aqui nossas exportações é a questão do dólar, que subiu também, né? Mas aqui, por exemplo, o aço subiu forte até maio, caiu depois forte, ficou de lado, recuperou, caiu, subiu. Ou seja, está um nível de volatilidade bem intensa aqui a questão do aço. Outro, na verdade esse que impacta mais ainda, né? Afinal de contas a gente tem aqui uma das maiores empresas mundiais aqui no setor de minério de ferro, o Iron Ore, que é exatamente a Vale, né? Vinha subindo forte, pouco mais até ali de julho, e aí pegou uma queda extremamente forte até setembro, ficou de lado e mais uma queda, tá? Se isso vai subir, né? Aí já é outra história. E além disso a gente tem a parte de agro, né? Na parte de agro a gente não pode esquecer também. Nós somos fortes aqui no Brasil com relação a essa questão. E olha o que aconteceu aqui. A gente tem o soybeans, né, que é a soja. Caiu aqui, também coincidiu quase que com as commodities lá do minério, né? E aí caindo forte aqui novamente até esse mês agora, né? E aí nós, como somos produtores, um dos maiores produtores mundiais de soja, né? Isso impacta na cadeia, né? Também o arroz, apesar de ter uma alta volatilidade aqui nos preços, né, ainda está dentro da tendência, né, da tendência de alta. E por último eu coloquei aqui o milho. O milho também, somos grandes produtores mundiais, se não me engano terceiro, e sofreu também aqui nessa questão, né, subindo aqui até antes de maio, subiu forte de maio, depois queda, coincidiu com a queda do minério de ferro, né, tem até uma certa correlação aqui, né, e aí vem, vamos ver se vai se recuperar, de repente para a gente andar mais tranquilo. E mais, junta-se a tudo isso, né? O que está acontecendo? Hoje a gente tem um cenário de total dúvida com relação à eleição. A gente tem agora Bolsonaro versus Lula, né? São duas soluções que não são amigáveis para muitas pessoas. Há uma possibilidade do ex-juiz Sérgio Moro entrar na história aí e de repente fazer essa questão política ser mais tranquila, mais aliviada ali na nossa bolsa de valores, né? Então, de repente, a gente pode ter uma recuperação com esse cenário político. Mas a gente não pode esquecer que sempre tem aí a questão das commodities também. Não é só política, né? Não é só política aqui no Brasil. Tem política, mais as commodities. Certo, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Mais um vídeo para você entender melhor como é que funciona a Bolsa Brasileira, o mercado brasileiro. E aí ficar atento que não é interessante que você tenha apenas o seu patrimônio no Brasil, né? É interessante diversificar exatamente para se livrar desses problemas aí que eu citei, a política e as commodities. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seus amigos que também querem investir, construir um patrimônio para a liberdade financeira. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.